Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, vitória por mais de 20 segundos de Lando Norris, corrida um pouco parada, mas muita coisa acontecendo nos bastidores. Começa agora a sua análise do GP de Singapura. Lembrando que essa análise é um oferecimento de F12.bet, jogue com responsabilidade. Antes de começar o final de semana do GP de Singapura, muita coisa acontecendo nos bastidores. Para quem me segue lá nas outras redes, eu venho noticiando e explicando as principais notícias. Para situar todo mundo, no GP do Azerbaijão, algumas câmeras on-boards da McLaren viradas para trás, para a asa traseira, acabou captando uma deformação anormal do flap superior, o do DRS. Com o DRS fechado, as bordas estavam se levantando e com isso diminuindo a resistência do ar nas retas. Foi apelidado de mini DRS. Durante a semana, a FIA alegou que estava revisando as imagens e os dados de Baku e que estava considerando qualquer medida, mas ela frisou que se uma equipe passasse no teste de deflexão, ela seria considerada em total conformidade, o que era o caso da McLaren. Essa asa já não seria utilizada em Singapura devido à necessidade de alta carga aerodinâmica. A McLaren iria usar uma outra asa traseira que não tinha essa característica do mini DRS. Antes do GP, porém, mesmo considerando que a McLaren havia passado nos testes previstos no regulamento, a FIA solicitou que ela alterasse a sua asa traseira para as próximas corridas. A outra polêmica foi com Max Verstappen. Na coletiva de imprensa de Baku, Verstappen se referiu ao seu carro com um palavrão quando foi perguntado. Simplesmente a FIA aplicou uma punição inédita para Verstappen de obrigação de realizar algum trabalho de interesse público, em resumo, um serviço comunitário. Sobre o circuito, depois da corrida do ano passado que Carlos Sainz venceu, mais uma corrida que ele ficou segurando o ritmo de todo mundo e ninguém conseguia passar ninguém, para este ano eles aumentaram uma zona de DRS entre as curvas 14 e 16. No final, não mudou muita coisa, mas era uma tentativa a mais de aumentar a disputa na corrida. Classificação. Como em todo o circuito de rua, a pista vai evoluindo muito rápido. A cada volta que os carros colocam pneus novos, mais borracha é depositada no asfalto. E quanto mais eles passam, mais eles vão limpando a pista de poeira e com isso tudo, mais aderência vai se criando. E é por isso que sempre os pilotos tentam sua melhor volta no último instante, que é quando a pista está mais rápida. Olha esse finalzinho de Q1. Todos os pilotos na pista melhorando seus trechos. Um destaque para essa salvada do Max Verstappen na última curva. Daniel Ricciardo, eliminado no Q1, uma pena. Na semana já se falava que era o GP de despedida do Daniel Ricciardo, falaremos disso mais no final desse vídeo, e ele merecia uma boa despedida, mas isso explica o motivo dele estar de saída. Ele não conseguiu mais encontrar performance na Fórmula 1. E para você que desacredita do talento do Daniel Ricciardo, ele era um piloto do nível do Lando Norris, mais ou menos, quando ele era da Red Bull. Naquela época, com tantos nomes fortes no grid, ele era talvez o melhor deles em definir uma ultrapassagem. Q2, destaque mais uma vez para o argentino. Os dois pilotos da Williams não passaram para o Q3, mas o argentino ficou por apenas 7 milésimos de Alex Albon. Ele está cada vez mais próximo do tailandês em apenas seu terceiro GP. Eu acho que quando chegar nos circuitos tradicionais, como a próxima etapa em Austin, por exemplo, México, Brasil, vai ser difícil o Albon andar na frente dele. Sérgio Pérez, mais uma vez de fora do Q3. Foi a sexta vez só nesse ano. 9 décimos de diferença para o Verstappen e foi acumulando perda durante a volta inteira, não foi uma coisa pontual. Início do Q3, Carlos Sainz abrindo a volta, perde a traseira e vai para o muro. Situação típica de pneus frios. Bandeira vermelha e o Leclerc, que tinha acabado de abrir sua volta, teve que abortar. Todos os pilotos tiveram problemas para ganhar temperatura nos pneus em Singapura. Quando reabriu, com 8 minutos, ficaria muito apertado em duas tentativas, portanto todo mundo foi para uma tentativa só no finalzinho. E eu mencionei o Leclerc porque ele é o companheiro de equipe do Carlos Sainz, que foi quem ocasionou toda a situação, e ele acabou tendo a sua única chance perdida quando teve sua volta deletada por track limits. Mas mesmo assim, a volta não era boa, ele largaria atrás do Hülkenberg em sétimo, quase 6 décimos atrás da pole do Norris. Uma decepção e tanto para a Ferrari, que tinha um carro muito rápido para Singapura, mas que por alguma razão não conseguiu fazer as temperaturas subirem na classificação. Chamar atenção para duas situações. O Verstappen, pela segunda vez, foi mais rápido no Q2 do que no Q3. Portanto, ele poderia ter conseguido ainda tirar um pouquinho a mais no Q3, mas a classificação do Verstappen foi muito absurda. E aí, o que pouca gente percebeu foi a volta que o Verstappen ia fazer quando o Sainz bateu. Verstappen vinha atrás do Carlos Sainz e teve
teve que tirar o pé quando ele bateu. Até o momento que ele tirou o pé, essa volta dele era praticamente 2 décimos mais rápido que a volta que colocou ele em segundo. Na freada da última curva ele chegou a estar quase meio segundo mais rápido que a volta da pole de Norris. Ele acabou exagerando um pouquinho e perdeu tempo na saída da última curva. Eu não acredito que ele faria pole com essa volta. Ele estava exatamente empatado no momento que ele tirou o pé do acelerador, por causa do acidente do Carlos Sainz. Mas ele vinha perdendo tempo na reta e ainda faltavam alguns metros. Mas ele provavelmente ficaria a menos de 1 décimo da pole do Norris. A classificação do Max Verstappen foi muito absurda e é como um campeão mundial ou tricampeão mundial se comporta. Nas maiores dificuldades eles aparecem. É um dos piores circuitos para a Red Bull e mesmo assim ele consegue extrair o máximo que o carro pode entregar. Pole de Lando Norris, a quinta dele no ano e a quinta da McLaren. Piastri foi apenas o quinto com mais de 4 décimos de diferença para o Norris. Ele vinha numa volta boa, mas ele estava exagerando muito nas entradas de curvas e perdendo um pouquinho nas saídas para o Norris. Até a última curva ele chegou a estar mais rápido que o Lando Norris, mas exagerou tanto que perdeu tudo que ele tinha conseguido na saída. Corrida. A Pirelli fez todo tipo de previsão de paradas. Na visão dela, seria possível iniciar com qualquer um dos 3 compostos, seja duros, médios ou macios, mas independente do tipo de pneu, seria uma corrida de uma parada só. No ano passado, na corrida, tivemos Carlos Sainz segurando o ritmo a corrida inteira e ninguém conseguiu passar ninguém. A expectativa para a corrida é que fosse algo semelhante, os pilotos segurando o ritmo da corrida para não desgastarem muito os pneus. Dos times principais, apenas o Pérez, porque não passou pelo Q3, e o Carlos Sainz, que bateu no início do Q3, tinham pneus macios novos. O resto tinham um de cada, entre médios e duros. Portanto, a estratégia era meio óbvia. O pneu que eles largassem na primeira parada ia trocar para o outro tipo, entre médios e duros. Todos largando os de médio, eis que a Mercedes me aparece com pneus macios usados com o Lewis Hamilton. Depois que a estratégia mostrou que era errada, a Mercedes chegou a declarar que o Hamilton não queria e a Mercedes acabou insistindo com ele. Logo mais eu te conto qual que era o pensamento da Mercedes e por que deu errado. Ricardo também se arriscou largando com os pneus macios. Largada. Norris largou bem e se manteve em primeiro para surpresa geral. Hamilton tracionou bem ali do lado de fora do lado sujo da pista e até ameaçou por fora o Verstappen, mas o Max conseguiu segurar. Melhor largada para mim foi do Franco Colapinto. Olha a lançada que ele deu por dentro de todo mundo. O Sainz e o Albon reclamaram depois do argentino, falando que foi um dive bomb e que eles tiveram que recolher para não bater. Eu não sei se eu concordo ou não. Eu sou contra o dive bomb quando ele é fora de controle, como quando o piloto perde a freada, vai para cima do adversário, bloqueando a roda e o adversário tem que tirar para não bater de fato. Da forma como o Colapinto fez, ele tinha o controle, ele nem sequer foi no limite da pista. Para mim, a manobra do argentino foi espetacular. E o Norris, de repente, fez o contrário de que todo mundo estava esperando. Ao invés de ele segurar o ritmo como fez Carlos Sainz no passado, ele começou a andar forte desde o início da corrida. Isso matou a corrida do Hamilton e do Ricardo, que tinham largado de pneus macios. Na volta 10, o Ricardo já vem para o box para trocar os pneus que acabaram devido ao ritmo da corrida. Corrida travada de ultrapassagens, a Ferrari antecipa e muito a parada do Carlos Sainz, que estava de médios, para tentar um undercut para cima do Tsunoda e quem sabe até para cima do Pérez também. Ele parou na volta 13, quando a previsão da Pirelli era só na volta 21. Hamilton entrou na volta 17 e fez um primeiro stint bem decente, conseguindo se manter no mesmo ritmo ali do Russell até o final, mesmo com os pneus bem mais acabados que o do Russell. O Hamilton quase perdeu a traseira na entrada do box. Imagina o que teria sido isso pós-corrida. Na volta 20, o Norris já tinha aberto 13,8 segundos de Verstappen, que também tinha 11 segundos para o Russell. O ritmo do Norris nos médios foi muito absurdo, deixando claro que o desgaste de pneus não era problema para a McLaren e que eles têm uma vantagem muito grande em cima dos adversários nesse quesito. Na volta 23, era fácil de ver a diferença entre os pneus da McLaren e da Red Bull. Norris, mesmo andando com um ritmo de 1 segundo por volta mais rápido que o Verstappen, olha a diferença de desgaste de pneus. Veja como o lado interno do pneu do Verstappen está muito mais desgastado do que o lado interno do pneu do Norris. Russell parou na volta 27, o Piastri, que estava preso atrás dele, teve a pista limpa para acelerar e tentar o overcut, que é prolongar e ultrapassar o Russell, fazendo uma parada mais tardia. Difícil, porque Singapura, o undercut é muito poderoso. Verstappen parou na 29 e Norris parou na volta seguinte. Aqui não existia a menor possibilidade de undercut, porque a diferença era de 25 segundos. Mas a estratégia básica do líder, quando ele está confortável,
saudável é copiar a estratégia do segundo colocado e não deixar o adversário te surpreender com uma estratégia diferente. Fez certo a McLaren. A diferença era de 25 segundos, só que reduziu para 22, porque o Norris deu uma dormida e acertou o muro. Ele entregou 4,3 segundos nesse erro e poderia ter entregado a vitória e, consequentemente, a briga pelo campeonato. É um pouco normal o piloto, quando ele está tão confortável assim na liderança, dar uma desligada dessa. A gente já viu o Senna fazer isso em Mônaco. Deu muita sorte de não danificar nada. Leclerc parou só na volta 36 e o Piastri, o último dos médios, a parar na volta 37. O Piastri voltou logo atrás das duas Mercedes, passou o Hamilton com facilidade e foi em busca do Russell. Enquanto isso, o Leclerc era o mais rápido na pista com os pneus duros, muito mais rápido que o Carlos Sainz, e a Ferrari pediu para eles trocarem de posições. Tinha uma diferença grande ali de quantidade de voltas de cada pneu. Depois que ele passou o Carlos Sainz, para algumas vezes ele foi mais de um segundo mais rápido por volta que o Lando Norris. Na 45, o Piastri passa o Russell para assumir a terceira posição e ir para o pódio. Norris deu mais um apagão e mais uma vez tocou o muro, muito parecido com o Russell no final do ano passado. Outra sorte do Norris de não quebrar nada. Na 48, Norris faz a melhor volta e tenta somar o máximo de pontos possíveis. No final da corrida, muitos pilotos começaram a tocar os muros, Russell e Magnussen também tocaram, e é isso que acontece no final da corrida nessa pista. O risco de safety car nessa fase final da corrida é enorme, porque os pilotos estão num grau de estresse e cansaço tão grande que a cabeça começa a atrapalhar o raciocínio. Sem safety car, vitória de Lando Norris com mais de 20 segundos de diferença para o Verstappen e Piastri numa excelente recuperação em terceiro. E aí na última volta, o Daniel Ricciardo trocou os pneus e fez a melhor volta, tirando ponto extra de Norris. Falando primeiro sobre essa do Daniel Ricciardo. Antes da corrida já havia um forte rumor de que seria a última corrida e que ele seria substituído por Liam Lawson até o final da temporada. Essa manobra final dele, de fazer a melhor volta, pode ser enxergada de duas formas. Um último número para a aposentadoria dele, depois de uma corrida ruim e apagada, ou então uma ajuda para o Verstappen e para a Red Bull, a equipe principal. Essa melhor volta do Ricciardo não muda em nada para a equipe dele, porque não vale o ponto, já que ele não chegou dentro do top 10. Pelo contrário, só joga ele para o final do grid nos resultados. Isso só beneficia a Red Bull e Max Verstappen. O Zac Brown, da McLaren, já vem reclamando bastante disso, de que não é justo o campeonato de construtores, uma das equipes ter uma outra equipe B para ajudar. Sinceramente, eu concordo com o Zac. Acho que foi importante lá atrás a Red Bull assumir a Minardi e não deixar ela ir à falência e salvar uma equipe, mas acho que já deu. Isso já faz muito tempo, ela já lucrou com isso. Tá na hora de resolver e ela abrir mão dessa vantagem, porque não dá para dizer que não existe vantagem nisso. Fim da corrida e a entrevista mais sentimental do Ricciardo na carreira. Ele foi um grande piloto na época da Red Bull, fez frente aos grandes. Vettel, Verstappen, mas por alguma razão a velocidade dele foi embora. Se eu fosse arriscar um palpite, se trata de falta de confiança. As coisas começaram a dar errado e o piloto entra numa espiral de negatividade e ele passa a duvidar de si próprio. Enfim, na quinta-feira foi confirmado, o Ricciardo está fora da Fórmula 1 e Liam Lawson assume a vaga dele até o final. E aí alguns dos motivos, né? A Red Bull precisava exercer a opção de prioridade que eles têm sobre o Liam Lawson e conseguir um plano B também para a equipe principal. Na minha visão disso tudo é que tem mais a ver com treinar um substituto para o Pérez do que a má fase do Ricciardo. A Red Bull precisa de alguém somando pontos ao lado do Verstappen. Pérez fez outra corrida ruim, apenas um 10º colocado, terminando atrás de um Hülkenberg de Haas. A Red Bull tem urgência em encontrar um substituto para 2025 e Lawson é a grande aposta da Red Bull. Se isso acontecer, provavelmente Pérez se aposenta e Hadjar sobe da Fórmula 2 para ser companheiro do Tsunoda em 2025. Red Bull, a atualização do assoalho em Baku melhorou o carro, mas o mérito total do resultado foi do Verstappen. Impressionante como ele consegue entregar resultado mesmo quando o carro não ajuda. Na minha visão, o resultado normal para ele era um quinto, atrás de um Piastri, pelo menos atrás de uma Ferrari e uma Mercedes. Para o Norris conseguir ainda pensar na luta pelo título, ele precisa continuar vencendo, só que o Verstappen precisaria de um final de semana de corrida sprint ruim, pontuando pouco. Para Austin, a próxima, a Red Bull prometeu atualizações, assim como a maioria dos times. Vamos ver quem consegue reagir ou ampliar a vantagem no caso da McLaren. Ferrari perdeu a chance de no mínimo um pódio. Não sei se o Leclerc conseguiria brigar com o Norris pela vitória, porque no início com os médios a McLaren era muito superior. Mas o segundo stint com os duros, o Leclerc foi mais rápido na
na pista e quase que era o stint inteiro mais rápido. Eles classificaram muito mal, os dois pilotos da Ferrari erraram, mas a estratégia dessa vez foi acertada e por pouco Leclerc não passou o Russell no finalzinho. Boicote do Verstappen à FIA. Depois da punição de serviços comunitários ao Verstappen, na coletiva de sábado, ele foi completamente monossilábico e aí ele sinalizou para os jornalistas que fora da sala de imprensa ele iria responder normalmente. E assim ele fez isso. Um belo protesto, o Verstappen tem o apoio praticamente de todos os pilotos e não vai me surpreender se a FIA recuar em mais uma vez. Grande Prêmio de Singapura, foi mais um GP ruim lá. É um lindo circuito, a cidade, a iluminação, só que precisa melhorar o show. Não é como o Mônaco, que tem uma tradição, tem uma história. A nova zona de DRS não adiantou em nada e tivemos poucas ações na pista. O próximo GP é em Austin, no dia 20 de outubro. Muita gente me perguntou o motivo desse intervalo longo, né, de 30 dias, e foi porque quando alteraram a data do GP do Japão para sair dos períodos de chuva, não tiveram muito tempo para preencher esse espaço no calendário. Para Austin, Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes devem ter novidades. É uma pista que demanda downforce, portanto a McLaren pode ser a favorita, mas não sabemos o que eles irão levar de novidades e se vão funcionar e para quem que vai funcionar. A Red Bull costuma andar bem por lá, mas não acho que conseguirá desafiar a McLaren. Como é um final de semana de corrida sprint, eu vejo o Austin como chave para a disputa do campeonato. Se o Verstappen pontuar bem, dificilmente o Norris conseguirá reverter esse resultado até o final do ano. E a mesma coisa vale o contrário. Se o Norris pontuar muito bem e o Verstappen se der mal, eu acho que a gente tem um campeonato muito promissor até a última corrida em Abu Dhabi. Obrigado a você que continua nos prestigiando. Peço desculpas pela demora de uma semana desse vídeo. Eu estava, como vocês sabem, cobrindo a Porsche Cup Brasil lá na etapa da Argentina, mas a próxima corrida estarei com vocês aqui já no dia seguinte. Vamos fazer live, classificação e corrida de Austin, sprint também. Vamos estar em live aqui no YouTube, então não deixa de acompanhar. Se não segue ainda, já sabe. Coloca para seguir o canal, curte, compartilha com seus amigos, que só assim a gente consegue continuar crescendo. Obrigado.